Enquanto colecionadores de quadrinhos, a gente não coleciona só gibi, a gente coleciona memórias. De fato, memórias. Sejam bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia de bate-papo quadrinístico. Estou aqui me recuperando de uma gripe e uma das coisas que me veio em mente especificamente foi as memórias que a gente coleciona enquanto colecionadores de quadrinhos. E eu comecei a puxar à memória algumas coisas, algumas lembranças, algumas recordações, né, de quando a gente lê gibi. E uma das primeiras coisas que me veio à mente foi o dia que eu fiquei com muita raiva do Alan Moore. Mas como assim com muita raiva do Alan Moore? Pois é, eu quando saiu Watchmen, né, pela primeira vez pela editora Abril, eu comecei a ler Watchmen e, enfim, comecei a colecionar. E o que acabou acontecendo? Eu me amarrei especificamente no Rorschach. Eu era pura e simplesmente fascinado pelo Rorschach e, na minha opinião, ele continua sendo o melhor personagem de Watchmen. E eu não dava muita bola pro Dr. Manhattan, nem pro Ozymandias, nem pro Coruja, enfim. Meu negócio era o Rorschach. E quando chega lá no final de Watchmen, tá? E se você não leu Watchmen, lá vai o spoiler, mas se você assistiu Watchmen, você vai saber do que eu tô falando, né? O Alan Moore pega e mata o Rorschach. Rapaz, quando eu vi o Rorschach morrendo, eu virei a página e falei, não, no final no finalzinho ele volta, não é possível que o cara matou ele mesmo de verdade, não é possível. Rapaz, eu fiquei transtornado, mas por quê? Eu não tava nem aí pra paçoca pra Guerra Fria, eu não tava nem aí pra paçoca pra uma possibilidade de guerra mundial narrada dentro da história, qualquer coisa daquele tipo. O meu negócio era que não podia matar o Rorschach. Eu só fui entender a morte do Rorschach muito tempo depois, quando eu parei para pensar realmente no todo do quadrinho, porque naquela hora específica, e eu era muito novo, né? Eu fiquei invocado, eu fiquei bravo com o Rorschach. Uma outra coisa que me veio à mente foi especificamente essa questão de hoje eu ver assim, muita coisa. O pessoal falando, por exemplo, dos X-Men, né? Quem lê X-Men e não presta atenção na questão do preconceito, ou da minoria, ou disso, ou da igualdade, esse e aquele, nunca entendeu X-Men. Cara, sinceramente falando, quando eu comecei a ler X-Men, e eu era moleque também, para ser bem sincero, mas muito sincero com vocês, e eu estava pensando também sobre isso, eu não dava muita bola para esse negócio de preconceito narrado dentro do quadrinho, nem para minoria narrado dentro do quadrinho. O meu negócio é que os X-Men eram super-heróis e eu me amarrava neles porque eles eram super-heróis e porque eles enfrentavam bandido. E o que eu queria mesmo ver era tipo o Colossus arrebentando parede, eu queria mesmo ver o Wolverine fatiando quem estivesse no caminho, e o meu negócio era o ato heróico em si e não um ato do discurso, digamos assim, né, a respeito do preconceito, de igualdade e essas coisas. O que me interessava era o ato heróico. Então eu colecionava X-Men a princípio, né, pelo ato heróico, sabe? Me interessava o ato heróico, me interessava a união do grupo, me interessava, eu achava bacana o lance lá do Xavier com o sonho dele de humanos e mutantes viverem em paz, né? Mas eu queria ver o ato heróico, sabe? E para ser bem sincero, isso me trouxe uma outra lembrança, né? Que era justamente essa questão. Eu lia o quadrinho para ver o ato heróico, né? Onde está o herói? Como o herói se posiciona aqui? O que o herói vai fazer, né? Qual é a jornada do herói, a aventura que ele vai passar. Isso que me era assim importante e sob alguns aspectos inspirador, né? A coragem, aquele homem destemido, aquela mulher destemida que estava enfrentando situações assim um tanto que inusitadas e tudo mais, e arrebentando com o bandido, né? Isso era as coisas que eu principalmente queria ver quando eu era moleque. Depois você começa a aprender a ler as entrelinhas, né? Você começa a ver o discurso por trás, essas coisas assim, o que te ajuda no seu amadurecimento, que é consequência também do seu próprio amadurecimento, né? Mas as minhas memórias, né? Elas estão primeiro para esse ato heróico. E os X-Men primeiro é a mesma coisa. Depois que eu fui me ligar em algumas outras coisas, mas no começo era... Eu gosto de X-Men porque eles são super-heróis, eles são bacanas e, pô, olha lá o Colossal Noturno, cara. Poxa, olha a Tempestade, né? Que negócio legal, olha o Wolverine. Então, sim, era o que me chamava a atenção. Uma outra coisa que me veio à memória foi justamente quando minha esposa me deu um presente, que foi o Fabulosos X-Men número 1, que tinha uma capa
toda laminada, desenhada pelo Roger Cruz, toda bonitona. E na época ela custou coisa de uns 5 reais por aí, 5, 6 reais. E não tem o preço, né, na capa, ela tem um código, porque o negócio subia toda semana, né, então já não vinha mais impresso o preço, vinha impresso um código. E eu me lembro que custou coisa de 5, 6 reais na época, e aquilo foi caro pra caramba, e ela foi lá e comprou de presente pra mim. Então foi um presente muito bacana que eu recebi com muito gosto da minha esposa na época, e que, enfim, é uma lembrança que tem um lado afetivo muito grande para mim a partir disso, né? E não só isso, né? A partir ainda dessas memórias e dessas caminhadas, tem uma ocasião tanto que complicada, que nós tínhamos um vizinho que era já um senhor, já de beirando seus 80 anos, e eu já estava casado nessa época, e ele vinha com frequência na casa da gente, mas quando criança ele tinha sofrido um acidente, e por conta desse acidente ele sofria ele meio que desligava, sabe? Ele começava a fazer coisas que ele não tinha controle sobre aquela situação, porque ele desligava, sabe? Então ele começava a fazer umas coisas meio estranhas. Via de regra, quando acontecia isso, a gente ia lá, chamava a esposa dele tinha um controle de como lidar com aquilo e resolvia o problema. E cara, a gente estava em casa e eu tinha um gibi meu, tava em cima do braço do sofá, e ele estava lá conversando com a gente, e de repente deu esse negócio nele, que ele dava essa desligada. E aí ele pegou o meu gibi e pôs na boca, cara. Ele começou a comer o meu gibi, sabe? Rasgar nos dentes com força. E enfim, por óbvio, ele não estava bem, né? E eu olhando para aquilo, eu não sabia o que eu fazia, se eu ia lá chamar a mulher dele, eu só tomava o gibi da mão dele, porque eu fiquei, meu Deus do céu, o homem está comendo o meu gibi. Olha a cabeça da gente. Eu, em vez de estar preocupado com ele, eu estava preocupado com o meu gibi que estava sendo devorado. Aí fomos lá, chamamos a esposa dela, ela pegou para variar, contornou toda a situação, depois veio falar comigo, né, que ia me dar um outro quadrinho. Eu falei, não se preocupe com isso não, tá tudo bem, né? Até porque na época ela não ia conseguir um outro quadrinho igual àquele, porque não tinha mais, né? Mas eu fiquei com o quadrinho lá meio espedaçado, guardado um bom tempo. Quando eu me desfiz da minha coleção, ele foi junto. Mas foi uma memória meio perturbadora, né? Que eu até pensei se eu compartilhava ou não compartilhava com vocês, mas por que não, né? Faz parte também da vida da gente essas memórias perturbadoras. Uma memória legal enquanto colecionador foi quando eu conheci pessoalmente o Fernando Bedin do Central HQs. E eu acho que o Fernando é um cara corajoso, cara, porque a gente se conheceu via rede social, né, no Facebook e coisa e tal. A gente frequentava também o fórum da Panini, e eu tinha lá o Radiação Gama em plena atividade, e perguntei para ele se ele não queria escrever uns artigos lá para o Radiação Gama. Ele chegou a escrever uns 2 ou 3 artigos, e a gente conversa aqui, conversa lá, conversa colar, e como a minha sogra mora em Maringá, eu fui pra lá e falei, cara, eu tô indo em Maringá. Ele falou, vem aqui em casa. Eu falei, vou. E a gente se encontrou, fui lá na casa dele. E depois de um tempo, eu falei assim, rapaz, o Fernando nunca me viu na vida, e abriu a porta da casa dele pra mim, assim, um completo estranho, e me deixou entrar lá dentro sem saber direito, no fundo, quem eu era e tudo mais, né? E aí ele me deu um quadrinho do Trem dos Órfãos, que foi um gibi que eu gostei bastante, e eu dei para ele 3 edições do Hulk, do Jason Aaron, o número 1, o número 2 e o número 3. E passamos ali um bom tempo conversando, foi bacana, e foi onde a gente começou a desenvolver uma amizade bacana, e somos, graças a Deus, bons amigos hoje. Quando eu vou em Maringá, via de regra, eu vou na casa do Fernando, né, mas foi os quadrinhos que proporcionaram, né, essa construção de amizade. Isso é muito bacana, né? Por meio disso eu acabei conhecendo o Everton, o Conema e por aí adiante, né, que são pessoas extraordinárias. Quadrinhos, né? Quadrinhos trazem memórias. E continuam trazendo memórias, né? O vídeo está começando a ficar comprido e eu não quero deixar ele muito longo, né? Mas essas coisas são importantes, né? O quadrinho ele não está só para nos entreter
ou para nós termos eles aqui, para a gente visitar eles de vez em quando. Eles vão produzindo histórias dentro da nossa história, né? Dentro da nossa vida. A gente vai lembrando de coisas, esse quadrinho isso, aquele quadrinho aquele, na ocasião que eu comprei esse quadrinho estava acontecendo tal coisa, na ocasião que eu comprei esse eu estava em tal situação, isso aconteceu na época disso, naquela outra época, ou seja, memórias que a gente vai colecionando também por meio de quadrinhos. Há outras memórias, há outras coisas que dá para partilhar, há outras coisas que dá para partilhar. E quem sabe, num outro vídeo desse, né, a gente conversa mais sobre memórias de colecionador. Mas eu queria que você compartilhasse comigo aqui aí nos comentários algumas das suas memórias de colecionador, né? Momentos que para você, enquanto leitor de quadrinhos, te foi bacana, memórias que chamam a atenção, memórias que fazem parte do seu contexto e que marcaram a sua vida de alguma maneira. Conta aí pra gente e vamos conversar, porque a partilha, né, nos aproxima e partilhar é muito bom, e ter vocês aqui comigo para partilhar é melhor ainda. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.